segundo programa antes da pequena interrupção letiva do Carnaval. Estamos de volta, desta vez para o terceiro programa, do qual constarão a festa de Carnaval da USE e os eventos que seguirão até à Páscoa, assim como a nova rúbrica já anunciada, Conte-nos uma História, a dica e a visita a mais algumas disciplinas. Fique para ver, porque contamos consigo. No dia 28 de fevereiro, realizou-se, como é habitual, a festa de Carnaval da USE. Os participantes, uns com fantasias, outros não, divertiram-se ao som da animada música ao vivo. Foi eleita a melhor fantasia, atribuída a Maria de Lourdes Correia. Esta, para além de um certificado, recebeu da anterior ganhadora o troféu que será passado no próximo ano a um novo ou uma nova vencedora. Certifica-se que Maria de Lourdes da Conceição Cipriano Correia de Jesus foi eleita a melhor fantasia na categoria individual da Festa de Carnaval da USE 2024-2025. Muito obrigado. O troféu vai ficar na sua posse durante um ano e para o ano Para o ano atrás, para o vencedor do ano que vem, está bem? Não se esqueça. Pronto. E isto não precisa devolver. Fica lá, é para emoldurar e pôr lá na sua sala. Este esteve um ano inteiro na minha casa e está limpinho. Esta atividade culminou com um lanche para todos. O grupo de cantares Passagem de Nível iniciou esta parte do segundo período pós-carnaval com uma atuação musical numa instituição local. Eu vou aqui, quero mostrar aqui ao professor uma fotografia que eu encontrei, que é do Scalabando Walter Antunes. Scalabitano Walter. É confortável, eu gosto dele. Pronto. Eu achei piada porque fiz isto, porque a amiga contou quando eu estive na Austrália com ela, mandei essa fotografia tirada para ela. Pronto, disse, então, onde eu estou, estás no meu pensamento. E as flores. E eu gosto mais porquê? Até as linhas de convergência que estão aí no canto inferior do lado direito nos ajudam a orientar a vista para o centro da imagem onde está a parte principal, onde está esse estufo de flores. Naturalmente a iluminação não está boa. Fotografia é a técnica de criação de imagens por meio da ação da luz sobre uma superfície fotossensível, geralmente um filme ou um sensor digital que registra a imagem capturada. Longe vai o tempo em que a fotografia era obtida por processos químicos e só passado algum tempo é que víamos o resultado. Já perceberam? Estamos na aula de fotografia. Connosco está o professor José Walter, ao qual agradecemos por aceder ao nosso convite. Professor, também teve a experiência na área da fotografia não digital, que é para si a maior diferença com a fotografia atual? A fotografia não digital permitia-nos uma abordagem mais simples das técnicas e da concretização, começar pela imagem fotografada e chegar à imagem impressa.
Agora, nós temos milhares de fotografias digitais no cartão, no computador, para quem mexe em computadores, que eu não mexo. Mas perdeu-se realmente aqueles passos que era o ver, fotografar, revelar, ampliar e obter a imagem no papel. Porque fotografia, em princípio, chegava ali e parava. Agora realmente há áreas muito mais vastas e eu às vezes sinto-me um bocado limitado em relação às pessoas que têm outras experiências de fotografar com o telemóvel, de mandar fotografias para este e para aquele, de trabalhar com modificar fotografias no computador. Isso aí não é o meu campo. E como foi pedido aqui que este ano mantivesse a base dos nossos encontros, como fotografar melhor, eu acho que consigo ajudar a fotografar melhor. Simplesmente há muitas coisas que eles sabem que eu não sei. Não é o fotografar melhor que eu não sei. Eu não sei é utilizar aquilo que eu fotografei e para depois trabalhar. Sim, alterar. E chegar a um objetivo, a uma meta diferente. Porque é um bem-estar que eu tenho, é ter a capacidade de ver, ter a capacidade de sentir e ter a capacidade de fixar quando acho que vale a pena. Muito bem. Acha que os alunos desta faixa etária estão a adaptar-se bem a este tipo de fotografias? O tipo de fotografias, as pessoas estão, como digo, estão muito inseridas no contexto eletrónico e naquela área abrangente da fotografia digital. Continuamos a ter referências ao olhar, ao enquadrar, ao fotografar e ao registar aquilo que realmente pode ser o princípio de um trabalho, de uma coisa que nos dá agrado e que eventualmente nos dá gosto de ver as outras pessoas gostarem. E o que é que os alunos procuram saber na sua aula? É exatamente a abordagem, o porquê é que determinada fotografia teria ficado melhor em vez de ser assim, assado. O pequenino toque que faltou ali, o cuidado em relação àquela sombra que podia estar de outra maneira, podia ter sido ocultada, ou podia ter sido disfarçada. E eu estou sempre a tentar dar-lhes corda, no sentido de despertar em cada um aquele instinto de olhar sem andar à procura, de ver, localizar o que se quer e de fotografar. Que eu acho que é uma benção nós podemos ver e podermos registrar o que vimos. Agradecemos-lhe muito por este momento que esteve connosco. Muito obrigada e boa continuação. Fico sempre com receio de não saber que chegue e de eventualmente ser insuficiente a minha presença e deixar alguns lapsos ou algumas dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado. Como é que se chama? João. Por que é que se inscreveu nesta disciplina? Porque é um tema que eu gosto, faço já há muitos anos, eu gosto de fazer e gosto de aprender mais alguma coisa, não é? Também teve a experiência de outros tempos com as máquinas fotográficas de rolo. O que é que acha desta facilidade em tirarmos e mesmo enviar fotografias de forma quase instantânea? Pois é, muito mais fácil agora, não é? Não nos preocupamos com muitas coisas que tínhamos que preocupar na altura, não é? Isto agora dá para se tirar, se não ficar bem apaga-se e volta-se a repetir e tal. E antigamente não era assim, não é? Cada fotografia era cara, não é? Nunca sabia o que é que lá estava dentro, não é? E então aquilo era mais complicado. Agora é mais fácil. Então, e qual é que é a sua maior dificuldade no que diz respeito à fotografia? É justamente, por vezes, os enquadramentos, escolher os motivos próprios para que a fotografia saia bem. E é como digo, quando não sai bem, inventamos um bocadinho e modifica-se à nossa maneira, não é? Há sempre essa possibilidade. Lembra-se de alguma dica que já tenha aprendido aqui na aula e que lhe seja muito útil?
As dicas são todas, nós vamos fazendo o possível por uns com os outros, vamos falando, e temos aqui o chefe, aqui, que percebe fotografia há muitos anos, pá, e ele vai-nos sempre dando, pelo menos vai-nos fazendo as críticas aos maus trabalhos que nós vamos fazendo, não é? E isso é... E aos bons. E vamos fazendo isso. Está bem, muito obrigada e boa continuação. Como vem sendo habitual, mais uma vez se realizou o 5 O'Clock Tea, chá das 5. Esta atividade é uma iniciativa da professora Isilda, que leciona uma turma de inglês. A atividade faz-se não só para recordar que foi a infanta portuguesa Catarina de Bragança que introduziu o chá na corte quando casou com o rei Carlos II de Inglaterra, mas também para ser mais uma oportunidade de convívio entre os alunos e alunas da USE. Como é habitual, foi uma tarde de convívio muito agradável, que teve lugar no dia 19 de março e ocasionalmente coincidiu com o Dia do Pai. O chá foi introduzido na Inglaterra pela nossa rainha Dona Catarina, como está aí nos vossos desdobráveis, que já foram distribuídos e que toda a gente conhece. Foi trazida a tradição aqui para a escola, para a nossa universidade, pela nossa querida professora Violinda Duarte, que eu não esqueço, vocês são acompanhados. No dia 21 de março comemorou-se na nossa Universidade Sénior o Dia Mundial da Poesia e da Árvore. Recebemos a visita da poetisa Ana Simão, que apresentou o seu livro Agridoce perante uma sala cheia de apreciadores deste tipo de escrita. Foram lidos vários poemas do livro e de outros poetas escolhidos por alunos e professores da USE. Seguiu-se um animado lanche-convívio e, devido à chuva, não se plantou o pessegueiro, que esperou por um dia de sol, o que veio a acontecer uns dias mais tarde com a preciosa colaboração do Sr. Vitorino, ao qual agradecemos. Abundância. Pintou campos de abundância. Neles inventou a esperança e fez da palavra abundância. Que faz soltar toda a nostalgia, deitando para fora de mim tudo aquilo que sentia. Silvestres, magnólias no jardim. Olha, solto e disparatado. A simplicidade das coisas banais. Janecas, várzeas, pomares, árvores novas e velhas. Soletro letras de espuma para os dias azuis. E sonho que a saudade. Vive o sol e as varais do teu grande passado. Negam o sangue. Desde que iniciamos esta rubrica, temos dado dicas tecnológicas porque o nosso público-alvo são os maiores de 50. A nossa dica de hoje é mais uma vez para o nosso smartphone. A caixa de pesquisa do Google não serve só para nós escrevermos a procurar algo. Há outras funções que nos podem ser úteis. Agora imagine, vê uma flor que lhe chamou a atenção, mas não sabe o nome. Na caixa de pesquisa do Google, clica no ícone de máquina fotográfica, aponta e faz pesquisar. Aparece-lhe logo uma série de informações sobre o que fotografou. Tanto pode ser uma flor, como um monumento, a uma árvore ou qualquer outra coisa. Também pode identificar um local onde esteve ou como se chama, através de uma foto que tenha no smartphone, clicando no ícone da esquerda e selecionando a foto desejada.
Outra opção muito útil é a tradução instantânea, clicando na opção Traduzir. Pode traduzir uma ementa num país estrangeiro cuja língua não domina, uma indicação ou até um manual de instruções. Lembramos, no entanto, que é preciso ter internet no smartphone ou ter os dados móveis ligados ou usar um Wi-Fi disponível no local onde se encontra. Esperamos que esta dica tenha sido útil. Como prometido é devido, cá estamos para apresentar a nova rúbrica Conte-nos uma História. Para tal, convidamos o amigo e colega que se irá apresentar e nos irá deliciar com momentos inesquecíveis da sua vida. Bem, eu chamo-me Jaime Amaro. O meu gosto de caminho de ferro, que é uma coisa muito particular, começou não propriamente em Portugal. Eu nasci em Lisboa, mas fui viver para Moçambique, para a cidade de Lourenço de Marques, e coincidência o emprego do meu pai era perto da estação e muitas vezes ele, tempos livres, ou ia com a minha mãe. Eu devia ter uns 6 anos mais ou menos, e ele fazia gosto a ir lá à estação para ver as máquinas a vapor na altura. Tinha muito medo, mas pronto, começou aí o meu gosto. Depois, mais crescido, já andava na escola, ia muitas vezes com ele também lá à estação, ou ia eu sozinho, né, já ver os comboios. Fui 2 vezes à África do Sul, de comboio, ia visitar algumas pessoas amigas que moravam nos arredores, também tínhamos ido de comboio, para irmos de carro. Depois, isto foi assim ao longo dos anos, depois com a independência de Moçambique, vim para Lisboa, vim para a zona de Oeiras, e tinha ali o comboio, e para ir para o liceu, na altura, ia sempre, utilizava o comboio. E lá estava o meu gosto, exatamente. Andava sempre. Depois, para trabalhar, também utilizava o comboio, que era o meio mais fácil para ir diretamente para Lisboa. Depois comecei com as pessoas com o meio, comecei a conhecer várias pessoas também ligadas ao meio, inscrevi-me em várias associações. Nas férias já sabia, comprava os bilhetes turísticos, ou comprava o célebre Interrail, que era um bilhete que dava para muitos sítios da Europa. Conheci praticamente a Europa toda de comboio, visitei museus, andei em comboios turísticos, tudo relacionado com o caminho de ferro. E de tudo isso que nos está a dizer, é capaz de destacar 2 ou 3 momentos que tenham sido para si inesquecíveis e que recordará para sempre? Sim, houve muita coisa que me marcou precisamente nos comboios turísticos, mas uma coisa que eu recordo muito bem foi uma visita que fiz à Holanda, ao Museu do Trek, onde estava uma exposição de comboios reais, onde estava precisamente o nosso comboio que está aqui no entroncamento, a máquina e as carruagens. Na altura eu vi que era o comboio mais visitado, porque havia comboios de vários países, quer dizer, não eram completos, mas era uma carruagem, era uma máquina, e ficou muito marcado. O nosso era o melhor, e mais tanto assim que o museu fez uma grande reportagem numa revista própria sobre o nosso comboio. Outro momento marcante foi uma visita a uma estação que é na comunidade autónoma de Aragão, em Espanha, que é a estação de Canfrán, que é uma estação monumental, que fica numa linha que ligava a cidade de Pau a Canfrán, que a linha encerrou em 1970, porque houve um desmoronamento de uma ponte. Na altura tinha sido uma estação muito importante no tempo da Segunda Guerra Mundial, para troca de prisioneiros, troca de mercadorias, e a linha ficou interrompida. Só há pouco tempo é que houve umas negociações para reabrir a linha, e entretanto a estação foi transformada num hotel de luxo, que está agora aberto ao público. É um sítio, na altura foi no inverno, estava tudo cheio de neve, um lindo dia, e foi uma situação muito, me marcou muito. Tenho muitas imagens dessa altura e gostei muito desse dia. É sinal que realmente os comboios vivem para sempre consigo. Sim. Porque é uma paixão que tem desde menino e moço. Exatamente. Continua depois ao longo dos anos, vamos colecionando coisas, fotografias, memorabilia, livros e pronto, tudo ligado a isso, e continuo, pronto, acho que até muito obrigado pela sua disponibilidade. Não, Arece, muito obrigado. E desejo que por muitos anos continue com essa paixão e que ainda possa fazer
muitas viagens. Esperemos que sim, nos comboios, pois, tanto no país como pela Europa fora. Exatamente, Deus o gosto não passa, pelo menos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Não, nada, obrigado mesmo. Correspondendo a um pedido de colaboração da Câmara Municipal, no âmbito do Dia Mundial da Poesia e do programa Cultura Fora de Portas, estiveram, no passado dia 22 de março, no Mercado Municipal, alguns elementos da nossa Universidade Sénior que surpreenderam os presentes, declamando poemas de autores portugueses e estrangeiros. Vento da terra assombrada, vento da minha mãe, não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém. Só quero que lhe é devido me trazerem aqui. Isto é uma coletânea que tem poemas desde a antiguidade, da Bíblia, da antiguidade clássica, dos gregos, até ao ano 2000. Havemos de voltar de Agostinho Neto. Havemos de voltar às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos. Havemos de voltar às nossas terras, vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais. Havemos de voltar. Abençoados por um dia de sol, fomos até Setúbal no dia 25 de março. Mais um belo passeio por património do nosso país. Ainda no autocarro, beneficiámos de algumas informações sobre a história da cidade e alguns dos mais ilustres subalenses, Luísa Todi, Bocage e Sebastião da Gama. A visita começou pelo Museu do Trabalho, Michel Giacometti. Aqui aprendemos muito sobre a indústria conserveira, graças às excelentes guias e ao acervo do museu. E ainda relembramos momentos dos nossos tempos de infância e juventude, entrando na Mercearia da Liberdade, uma loja lisbonense transposta para o museu. Depois do almoço, deambulámos pela Avenida Todi e por algumas ruas da parte mais antiga da cidade. O Mercado do Livramento, muito bonito, assim como a Praça Bocage e as fachadas manuelinas de algumas igrejas de que só pudemos apreciar o exterior. De tarde, fomos até à Reserva Nacional do Estuário do Sado para vermos e aprendermos como funcionava um moinho de maré, neste caso, o moinho de maré da Morisca. É costume termos um lanche à portuguesa na nossa USE. Este ano mudámos um pouco e tivemos o lanche à alentejana. Evidentemente é apenas um pretexto para convivermos e degustar alguns acepipos que não se devem comer todos os dias, alguns mais característicos da região do Alentejo. Não faltaram o pão alentejano, o queijo, as azeitonas, o chouriço, os paparratos, a cacholeira, os doces e a rica bebida. A Diana fez a sopa para o jantar e nos prepara. Pois, mas podia ter sido a primeira ou a última ação. Vamos tirar a nossa batata e depois vamos nos... Toda a gente está de acordo? Sim. Eu acho que tem a sequência da ação. Hoje viemos conhecer uma disciplina muito específica, pois diz respeito sobretudo a um determinado grupo etário. Estamos na aula de Gerontologia Social e junto de nós está o professor Nelson Vieira, ministra esta disciplina. Bom dia. Bom dia. Antes de mais, obrigado por nos receber
e diga-nos, para quem nos está a ver e ouvir, o que é gerontologia social e que assuntos abordam. Desde já, muito bom dia. É um prazer recebê-vos na nossa aula. A gerontologia social é uma disciplina que engloba um envelhecimento ativo na parte social. Okay? Eu pretendo nesta aula que os meus alunos estejam bem desenvolvidos principalmente a nível cognitivo, porque a universidade tem outras valências para eles estarem desenvolvidos a nível ativo, a nível físico, e eu aqui pretendo que a parte mental deles, a parte cognitiva e também a parte social, pretendo entendê-los, pretendo percebê-los, e as minhas atividades requerem tudo muito à base de atividades que os ajudem a melhorar o seu dia-a-dia. Os temas são escolhidos por si ou também pelos seus alunos? Aquilo que eu trato nas aulas geralmente é escolhido por mim. Okay? Sou eu que escolho, e depois, quando começa a aula, eu vejo mais ou menos, começamos a debater, geralmente falamos como é que foi o fim de semana, como é que foi o dia-a-dia, e depois tentamos fazer também uma aula que seja de acordo também com as vontades deles, pronto. Sente que os seus alunos já se encontram mais preparados para enfrentar os desafios que uma pessoa idosa enfrenta num mundo em constante mudança e de forma acelerada? Eu penso que eles estão bem capazes e cada vez melhores para ultrapassar as dificuldades, principalmente a nível cognitivo e até a nível físico, que encontram no dia-a-dia e no mundo. Sim. Sim. Obrigada. Nada. Foi um gosto. Foi um gosto. Obrigada. Como se chama? Maria Amal. Hermínia Maia. Maria Augusta Souza. Sentiu necessidade de se inscrever nesta disciplina ou foi por curiosidade? Em princípio, eu tinha curiosidade em saber o que era e também depois notei que realmente precisava mesmo desta disciplina. Valeu a pena? Valeu a pena, sim. É muito interessante. Foi por curiosidade. É assim, eu desconhecia, portanto, esta disciplina, mas ao vir para aqui, portanto, gostei e tem coisas interessantes de forma a que nos desenvolva a memória. Senti necessidade. Fui influenciada por colegas. Desconhecia alguns temas que já abordaram na aula? Isso não conhecia. Desconhecia. Os temas em si, propriamente, acho que conhecia. O desenvolvimento, como é que eles eram apresentados aos alunos, é que eu tinha mais resistência. Acha que, com esses conhecimentos, melhorou, pelo menos de forma mais descontraída, o seu dia-a-dia? Sim. Foi bom? Sim, é bom. Valeu a pena? Sim. E aconselho aos outros? Sim, aconselho. Assim, ganho um bocadinho mais de segurança, porque vejo que até consigo responder às coisas que me são pedidas aqui e que eu às vezes tinha já a impressão que já não conseguia, porque já me reformei há 10 anos, pronto, já estive a fazer voluntariado, mas pronto, e depois da pandemia para cá já não fiz mais voluntariado, tenho estado um pouco parada. E tive uns problemas familiares que me encerrei muito em casa e, portanto, eu tinha umas dúvidas da minha potencialidade. Vamos então, assim. Valeu muito a pena? Sim, valeu muito a pena. Sobretudo, ajudou-me, portanto, a raciocinar mais, porque a minha vida foi um bocado complicada e portanto, fiquei um bocado atrofiada e isto tem-me ajudado a desenvolver. Obrigada. De nada. Obrigada. Obrigada também. Felicidades para o vosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Nada. E pronto, chegamos ao fim do terceiro programa deste ano letivo. Esperamos que tenham gostado. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá, fiquem bem.